Live de hoje com o professor Alexandre, professor de yoga. Vamos tratar da yoga em tempos de pandemia. Então, vamos aguardá-lo. Ajeitar aqui o fone. Fala, Dudu. Minha voz tá muito alta ou tá show? Fala comigo aí, Dudu. Diz aí nos comentários se a voz tá alta ou tá show. Beleza. Vou te chamar aqui, Alexandre. Vi que você já entrou aqui. Escola Jaya. Vamos entrando, todo mundo entrando. Boa noite, pessoal que está entrando. Fala sobre pandemia, yoga com o professor Alexandre. Alexandre, tá me ouvindo? Você tá. É que eu não tava te ouvindo, mestre. Tá mais T também. Ô, Jéssica, vocês estavam ouvindo ele, gente? Ou não? Que eu tô mexendo aqui. Como é que tá aí? Opa, peraí, fala de novo. Como é que tá? Dá pra me ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Show, tá certinho. Só tenta Legal. posicionar aí pra poder ver seu rosto tranquilamente, o pessoal também. Tranquilo. Isso aí. Boa E aí, tarde, tudo bom? Alexandre, tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Prazerzaço, viu? Ah, o prazer é todo meu, cara. Uma satisfação. Obrigado pelo convite Nada, e que isso. espero poder colaborar aí com o pessoal que está Claro. assistindo aí, poder estar dando algum tipo de esclarecimento, ajudar no entendimento do que é yoga e nesse momento difícil para todo mundo, né? O que dá para se fazer. O Com negócio certeza, professor. não é sonhar, né? Se tem um limão, faz uma limonada, né? Com um limão só, trabalha com o que tem na mão, né? Perfeito. Eu que te agradeço, viu, por ter topado a ideia também. Quem te indicou foi uma das suas alunas, a Jéssica Maciel, também, que está aqui com a gente, Ah, assistindo. sensacional, Jéssica. Obrigado pela Léo, indicação. Léo Guima, Léo Guima deu boa noite aí pra gente. Bom, são Ah, o 6 e Léo. 2. Então, mestre, quando você quiser começar, é que manda. Eu digo que aqui é o entrevistado que manda. Aí você fala, Lauro, vamos começar, Não, aí a gente tranquilo. começa. Podemos começar. Tá bom? Porque assim, aqui tem. Pra quem. Deixar avisado pra gente também, né? Pra quem tá entrando agora, quem quiser te fazer alguma pergunta, só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, tá? Aí você Tranquilo. responde se quiser ou não. Sem pressão Claro. nenhuma. Não, tranquilo. E eu te avisei também, não sei se eu cheguei a te avisar que aqui tem um limitezinho de tempo, 59 minutos. Mas se passar, Beleza. não tem problema também. Tá Não, bom? tranquilo. Procurar ser bem Então, objetivo, até para se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, a gente poder, de repente, estender no assunto e conversar isso, outras questões, né? Tranquilo. isso. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, pessoal que tá entrando. Vamos lá. Bom, Alexandre, primeira pergunta. É, Você, como professor de yoga, poderia nos contar um pouco sobre a história de origem da yoga? Também. E antes disso, pode se apresentar, tá, Alexandre? Falar quem é você, para o pessoal que não te conhece, por favor. Eu dou aula de yoga desde 90, né? Vou completar agora em outubro 30 anos dando aula. Caramba. Cara, eu comecei relativamente novo, né? Porque o que acontece? Eu saí do quartel e fui estudar química, né? Eu já tinha uma passagem química no segundo grau, e aí fiz um curso na Federal de Química Uhum. do Rio de Janeiro, que é a Escola Técnica, e aí me formei por lá. E só que depois que eu me formei, eu esbarrei nos probleminhas dentro da área de química, que não sei se modificou em 30 anos, pode ter modificado ou não, que era a questão da segurança, né? Uhum. Química é algo perigoso,
você não pode dar bobeira, que ali você pode desenvolver doença, sofrer acidentes, né? E aí o que acontece? Eu sempre primei muito questão da segurança, né? E aí, em função disso, eu esbarrava aí em algumas empresas que não curtiam muito o negócio, achava que estava jogando dinheiro fora, enfim. E aí eu fui um pouco me afastando da química, né? Por conta disso, e terminei esbarrando com yoga, sem pretensão de dar aula, porque eu nunca gostei de dar aula. Isso é importante, esse dado. Eu não tinha paciência para ensinar, entendeu? Eu Caramba. explicava uma vez, a pessoa não entendeu de cara, eu achava que já era má vontade da pessoa. Eu não conhecia nada, eu não sabia nada sobre o assunto, então eu deduzia, né? O achismo, né? Horrível isso. E aí eu comecei a estudar yoga, comecei a praticar, pratiquei até por intermédio de uma menina que eu namorava na época. Se você tiver a oportunidade de me conhecer pessoalmente, um dia você vai falar assim, pô, esse cara, não sei se é yoga. Eu fui lutador de jiu-jitsu durante muito tempo e fui jogador de Caramba. handball. Então eu tenho uma estrutura Maneiro. física, né? Até pela minha ancestralidade, né? Que não é o biotipo que é meio que rotulado aqui no Ocidente como professor de yoga. Se você tiver contato com a Índia, você vai ver que os indianos não são todos magrinhos, não são todos baixinhos. O pessoal tem muitas vezes essa coisa rotulada, né? Esse arquétipo, né? Montado já na cabeça. E isso não é realidade, né? Esse professor que eu sigo, ele já é falecido, o professor Iyengar, ele é um cara de quase 2 metros de altura. O cara é forte pra caramba, né? Entendeu? Uma Caramba. massa o cara. Entendeu? E Massa você fala mesmo. assim, porra, não é possível, né? Mas é o que acontece. Então, o que ocorreu foi que desse processo, eu comecei a dar mais aulas, meio que sem pretensão, para ajudar um outro professor e tudo, quebrando um galho. Opa. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, porque eu fui estudando e fui compreendendo que Alexandre, você tem... se estiver me ouvindo, Oi, deu uma tô te travada bem ouvindo. na hora que você falou. É Não, que o que travou ocorre bem é o na hora que você seguinte, falou. o que ocorre? À medida que eu fui Uhum. estudando, eu fui reconhecendo, entendendo que existem diversos tipos de personalidades, de temperamentos e de níveis de percepção também. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não compreende você, não é porque ela simplesmente ela é apoucada intelectualmente. Não, não é isso. É muitas vezes a maneira com que você explicou, expôs o assunto, ela não conseguiu perceber, não teve uma percepção. E isso é uma coisa que muitas vezes faz parte da natureza da pessoa. Ela não é uma pessoa menos capaz por isso. Ela precisa de um ingrediente que é fundamental em todo professor, independente da disciplina, que é a paciência. Se você se dispõe a ser professor, você tem que realmente fazer um trabalho em cima de você mesmo para ter paciência. Se você não tem paciência, você não vai ensinar nada a ninguém. Essa que é a realidade. Então, à Sim. medida que eu fui praticando e comecei a me tornar uma pessoa mais paciente e mais observador, né? Porque à medida que você vai diminuindo o conflito interno, você começa a perceber certas coisas externamente que até então você não percebia. Então eu comecei a perceber a dificuldade que as pessoas tinham para entender. Simples. Eu reformulava a minha maneira de explicar. Simplesmente isso. E aí você vê o Certo. seguinte, eu gosto muito de puxar para o sentido prático da coisa toda, né? Essa que é a ideia. O pessoal fala que eu sou muito pragmático. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro dos mandamentos. Isso é um código de ética. Quer dizer, eu tenho que procurar dar para os outros aquilo que eu gostaria de receber. Só isso. Então você vê, no caso do professor, porra, só se colocar no lugar do aluno. O cara não entendeu? Tranquilo, vai lá. E tem um detalhe, na experiência, você muitas vezes, você percebe que às vezes o aluno, ele está tentando travar algum tipo de embate contigo. Entendeu? Você foi ali para lutar? Não. Então, simplesmente não luta. Acabou. Porque só vai ter luta se houver reciprocidade. Do contrário, não vai rolar, cara. Entendeu? Então Exato. isso é uma coisa, é uma Entendi. vivacidade que você vai adquirindo, entendendo o teu papel dentro daquele contexto, né? Que é o da aula, né? E aí, Sim. por conta disso, por conta da prática, eu comecei a ver que eu tinha um certo talento para o negócio, e eu gostava, né? Eu acho que isso aí é o ingrediente principal, porque a gente está o tempo todo aprendendo, mas quando você gosta, a coisa muda, né? Eu costumo sempre comparar a profissão com um casamento. Uhum. Quando você gosta de uma pessoa e se dispõe a ficar os próximos 40, 50 anos com ela,
apesar das crises, dos problemas, pô, você muitas vezes você releva, porque você gosta. E profissão não é diferente, né? Toda profissão tem os seus altos e baixos, seus problemas, suas questões. E aí você vai Sim. driblando essa dificuldade, mas porque existe um gostar. Agora, quando o teu gostar, por exemplo, é dinheiro, né? Aí o papo é outro, né, cara? Não é profissão. Tu tá preocupado com grana. Às vezes eu converso com garotos, né? Com garotos jovens, né? 10, 11, 12 anos. E aí, cara, tu vai ser... Conversa informal, você vai ser o que quando crescer? Cirurgião plástico. Ele não quer ser médico. Ele quer ser cirurgião plástico. Porque cirurgião plástico tem dificuldade para fechar a carteira. De tanto dinheiro que tem ali dentro. Entendeu? Então, quer dizer, é uma distorção, né? É uma distorção da realidade, né? Mas então eu terminei me envolvendo com yoga. Aí eu já dava aula de yoga quando eu fui fazer uma formação numa associação aqui do Rio de Janeiro. É a associação mais antiga que tem no Brasil. Ela é de 73. E aí eu terminei no final do meu curso, né? Existia um processo de transição que eles precisavam ter um vice-presidente. Eu entrei numa chapa para ajudar. E aí terminou que no segundo mandato, né, dessa chapa, o presidente precisou se licenciar. E aí eu terminei assumindo como presidente, né? E aí, na gestão seguinte, eu terminei me candidatando, me elegi e fui seguindo. Eu terminei ficando 16 anos. Eu costumo falar com as pessoas que eu fiquei 16 anos pelo mesmo motivo que um síndico fica num condomínio tanto tempo. As pessoas simplesmente não querem participar, não querem ter problemas, elas não querem. As pessoas, às vezes, gostam de reclamar. Ah, porque não fez isso, ah, porque não fez aquilo. Mas tentar se colocar no lugar do outro, meter a mão no braço, dar algum tipo de colaboração, é meio complicado, né? Então, eu fiquei, na realidade, pode até parecer uma palavra dura, mas eu fiquei mais pela omissão das pessoas, né? E aí fui ficando, quando eu vi, porque eu também não fico muito ligado nessa questão cronológica, né? Ah, quanto tempo? Sim. Porra, a sensação que eu tenho é que tem pouco tempo que eu comecei a dar aula de yoga. Eu estou sempre aprendendo, eu não fico preocupado com o tempo. Quando eu olho pro calendário, eu falei, caraca, eu já estou fazendo esse negócio há 30 anos, cara. Entendeu? Caraca. Então, é assim que a coisa funciona, né? E tem um detalhe também, isso é um treinamento, né, que você vai se condicionando com yoga, de você viver só o presente. Isso faz com que você não seja uma pessoa ansiosa, ou seja pouco ansioso, né? Não tenha muita ansiedade. Então você não fica vivendo o futuro, você também não fica nostálgico, né? Fica, porra, naquela época. Eu escuto muita gente falar isso, né? Porra, naquela época, porra, na década disso. Cara, na década tal que a pessoa tá... Tinha coisas boas e ruins, cara, que ela só tem um olhar para as coisas boas. Ela é seletiva, a mente dela é seletiva. Ela não olha aquele período como um todo. Ela escolhe a parte que interessa a ela, né? Concordo. É uma coisa que precisa de um desenvolvimento, né? Por exemplo, não estou querendo chamar ninguém de criança, né? Mas, por exemplo, na minha infância, a minha mãe sempre fez muito bolo, né? E eu nunca gostei muito de massa de bolo. Eu gostava do recheio. Eu metia o dedo assim no recheio e arrancava e comia, cara. Era a parte que me interessava. Então a pessoa também com a mente seletiva, ela faz esse tipo de coisa. Ela pega a sua parte que convém a ela não pega o todo. Agora, quando você priva... Não, quando você priva da tua vida os momentos ruins, fica só os bons, eu não posso afirmar, você não pode afirmar para mim que essa é a sua vida. Não, é parte da sua vida, mas não é a sua vida. Sua vida é feita de momentos bons e ruins. E isso é que o yoga nos ensina. Ele nos ensina você a aprender a lidar, tanto com o momento bom quanto com o momento ruim. Quer ver só um exemplo? Muita gente pensa, até porque eu vejo que as pessoas aqui no Brasil, né, não sei outros países, mas no Brasil, as pessoas têm horror à pobreza, né? Pobre é uma espécie de doença assim que, porra, acaba com a vida de alguém. E o que acontece é o seguinte, as pessoas pensam que administrar riqueza é uma coisa fácil. Não é. Você, de repente, vai ter que mudar de vizinhança, você vai ter que mudar de círculo de amigos. Entendeu? Agora você tem alguns milhões entre você e suas amizades, entre você e o ambiente que você vive. Então você pode estar trazendo uma série de problemas para você se você resolver ostentar os milhões que você tem através de objetos, de estilo de vida. Então as pessoas pensam, porra, ganhei na Mega Sena, tô tranquilo. Porra, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Se a mente não estiver preparada para lidar com isso, você vai desenvolver problemas para você. E talvez esses problemas sejam difíceis de você lidar. De como você lidar. Você às vezes não se preparou adequadamente, né? Sim, concordo. Mas então, o processo meu foi esse aí. Foi um processo que eu fui tocando uma coisa após a outra e
Depois eu terminei encontrando um velho amigo, né? Que me chamou para montar uma escola de yoga. Eu topei. Nessa época eu dava até. Engraçado que eu tinha pensado em parar de dar aula de yoga assim em escolas, né? Porque eu trabalhava em condomínios, né? Então eu não tinha uma escola específica para dar aula. Eu dava aula em vários lugares, dei aula na CM, em vários lugares. E aí o que acontece é que esse amigo falou, pô, vamos montar uma escola e tudo. E eu dava muita aula particular, né? E eu dava aula particular para alunos que ninguém queria, cara. Alunos com muitos problemas, né? Gente com psicose, maníaco depressivo, tá tudo certo, cara, vamos lá, entendeu? Então, isso é até Maneiro. legal, eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa, porque algumas pessoas têm essa ideia equivocada de que não, yoga é só para gente saudável, yoga é só para um determinado grupo. Não, não. E não é, Yoga é né? E para não é. qualquer um, meu irmão, qualquer um. A questão toda é você conseguir fazer essa junção. Um praticante interessado, tá? Porque tem que ter interesse, independente de patologia, e um professor interessado em trabalhar com ele. É só isso. Você conseguiu isso, vai longe, cara. Dá muito certo. Entendeu? Maneiro. E assim, falando já, o que eu ia te perguntar, se você poderia nos contar a história da yoga, né? Da yoga, no caso. Perfeito. Da origem, né, dela, né? Um pouco pra gente. A origem. O que acontece é o seguinte, o yoga, ele surge na Índia por uma necessidade, né? Do ser humano acabar com as aflições. Essas angústias que nos afligem hoje no século XXI já existia há milênios atrás. Hoje se fala através da arqueologia processual, porque a arqueologia processual ela entrou muito forte na Índia quando a Inglaterra saiu da Índia. A Inglaterra deu autonomia à Índia. Então, a Índia hoje tem muitos arqueólogos de vários países, de várias nacionalidades, trabalhando com arqueólogos indianos, levantando a história verdadeira da Índia, não a história que os ingleses quiseram contar para o mundo. Tá? Então, o que acontece? Até isso houve, né? Uma fraude que você vai encontrar em muita literatura, inclusive até na ONU há registro dessa fraude. Não como fraude, mas como história. Olha que loucura que o negócio é. Loucura. Então, o que acontece? Tu tem que pesquisar para você ir a fundo e ver qual é a história. O que acontece? E fala-se na tal da invasão ariana. Áureo, eu não posso imaginar que você invadiu a sua casa. Você mora lá, então você não é um invasor. Os arianos são os indianos, cara. Essa que é a ideia. Hitler pegou aquela história baseado num orientalista, não estou nem dizendo que o cara é historiador, tá? Porque eu acho que historiador não vai fazer uma barbaridade dessa. Um cara chamado Max Miller, que pegou criou essa história de que era um povo nômade e que de cultura avançada. Cara, olha só, na boa. Com todo respeito a quem gosta de cavalo, com todo respeito a quem gosta de guerra. Meu irmão, você não desenvolve cultura no lombo do cavalo, bicho. Você não desenvolve cultura matando os outros. Não desenvolve, cara. Você só desenvolve cultura com paz, cara, com tranquilidade. Entendeu? Se você estiver lutando pela tua vida ou tentando ceifar a vida do outro, não há condição de você ter tranquilidade para desenvolver cultura, cara. Então esse papo é balela. E não houve essa invasão, porque a questão toda, aí que entra a questão da arqueologia e do próprio Veda. Porque os indianos, nesse ponto, eles eram muito precisos. Não na datação. Eu não estou te contando quando foi a história. Não havia uma preocupação nesse sentido. Mas eu te contando o que foi que aconteceu. E eles contavam. Então, no Veda não tem nenhum tipo de registro dessa batalha. Não existe. Existem outras, menores, em outros pontos da Índia, mas não essa invasão ariana. Nunca existiu. Isso foi uma fantasia. Então, o que acontece? Que doideira, né? E tem um detalhe, né, cara? A questão toda é que isso aí, se você parar para analisar, a gente está até... eu, pelo menos, tenho visto muita coisa em relação à questão da escravidão no Brasil. Eu estava até vendo uma série de entrevistas do Laurentino Gomes, né? É um jornalista, pesquisador. Isso. O que acontece... E escutando também muitas palestras do Silvio de Almeida. Esse camarada, ele estava falando sobre a questão da escravidão, né? E que terminou acontecendo da Inglaterra escravizar a Índia, que esses elementos, essas histórias que são contadas, muitas vezes são elementos de dominação. Eu tenho que convencer a você que você é meu subordinado para poder facilitar eu dominar você. Do contrário, eu vou ter dificuldade, eu vou ter resistência. Então, através de história, eu conto, eu invento uma historinha, dou um floreio para convencer você que você merece, inclusive, ser dominado. É uma coisa boa que eu estou fazendo por você.
entendeu? São elementos, né? Bom, enfim, questão da Índia, ela terminou agora com a arqueologia processual. Hoje está se falando em 22 mil anos antes de Cristo, como cultura Sim. védica, entendeu? Então, é uma coisa extremamente antiga, e vou dar um exemplo para vocês, tá? Nada contra nenhum tipo de religião, tá? Só um comentário que eu vou fazer aqui para vocês entenderem a dificuldade de você trazer ao mundo esse tipo de informação, tá? E aí é lógico, né? Nós estamos falando de ciência, não tem achismo. A arqueologia, ela entra com uma ciência. Quando eu falo em 22 mil antes de Cristo, eu pergunto a você, onde é que eu vou encaixar a Bíblia? Porque lá tem Adão e Eva. Entendeu? Esse foi um problema sério. Por quê? Porque a Inglaterra, porra, é um país cristão. Tá? E aí você, porra, bate porque... E tem um detalhe, né? A gente sabe que a religião, a gente está vendo isso no nosso país, a religião e o Estado, elas estão sempre de mão dadas. Pode ser que a mão esteja por baixo da mesa ou esteja em cima da mesa, mas que estão sempre de mão dadas são. Isso aí não é de agora. Sempre foi assim. Então o que acontece é que realmente houve aí um problema, um embate, e aí por conta disso essa história terminou sendo jogada para escanteio e prevaleceu lá a versão do orientalista alemão, que era conveniente a quem estava colonizando, né? Então, o yoga, ele está inserido nessa cultura, mas é interessante o yoga, porque o yoga é citado nos Vedas, tá? Então ele é extremamente antigo, tanto quanto os Vedas, e o que se pressupõe é o seguinte, eu não vou falar de um cara, não vou falar do Áureo, no momento que você nasceu, não. Eu vou falar de você no momento que você está fazendo algo relevante. Só que antes de você fazer algo relevante, você já existia. Só que agora, você me chamou tanto a atenção, cara, que a partir de agora eu começo a citar você. A parada funciona assim. Então, o que se pressupõe é o seguinte, é que o yoga já existe, a cultura foi se estruturando, e no momento que o yoga começa a ser mencionado, é porque ele está sendo reconhecido como algo útil e relevante àquela sociedade. Então o yoga, ele na realidade, ele é um dos darshanas, porque você tem darshanas ortodoxos, que são darshanas que aceitam o Veda como um livro de revelações, tá? E tem os darshanas heterodoxos, que não aceitam o Veda como um livro de revelação. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que muita gente pensa que é religião, e não é religião, é darshana, budismo. Budismo não é religião. Verdade, é um darshana. Verdade, aí pessoal, você fala assim, eu sempre escuto isso. O que significa darshana, cara? Darshana é ponto de vista. Então você vê o seguinte, você está no ambiente aí, está no ambiente. Uhum. Esse ambiente provavelmente deve ser uma caixa, né? É tipo uma caixa. Nossas casas são feitas assim, feito em formato de caixa. Se você for para um dos ângulos desse cômodo que você está, você vai ver o restante do cômodo de uma forma. Se você passar por um momento contrário, você já vai ver outro panorama. Você olhando no sentido contrário. Está indo para outro ângulo da caixa, do cômodo. Então, isso é Darshana. Darshana é uma maneira particular de você ver algo. E aí, o que acontece? Esses 6 Darshanas, eles surgem dessa necessidade de remoção de aflições do ser humano, das angústias do ser humano. Tá? Uhum. Tipo, cara, o meu inconformismo, porque, sei lá, vamos supor, minha mãe já é falecida, mas vamos supor que ela fosse viva e que ela tivesse pego o Covid-19 e morrido. Cara, eu ficaria aqui angustiado, tentando culpar alguém, tentando justificar, tentando entender o porquê foi que ela morreu e em que circunstância. Essa angústia toda. O Darshana, ele entra na vida do ser humano exatamente com essa finalidade, de te dar um norte na vida e você entender por que as coisas acontecem. Inclusive de você se conhecer, tá? Por exemplo, um dos darshanas que as pessoas não sabem é o Vedanta. O Vedanta é muito difundido aqui no Ocidente. Talvez não tanto com o yoga, né? Não tão badalado como o yoga, mas o Vedanta, ele é um darshana muito, muito importante. Inclusive, a correlação de yoga com o Vedanta é tão grande que você muitas vezes, pela dificuldade, eu mesmo falo por experiência própria, eu às vezes não entendo alguma coisa de yoga, o yoga explicando, o que eu faço? Eu vou até o Vedanta, eu pesquiso no Vedanta e aí muitas vezes eu consigo entender. Porque eles têm uma correlação em termos de ponto de vista, né? Então, a coisa funciona dessa maneira. Então, o que acontece?
Sim, pode falar. Você trabalha com essas duas modalidades também nas suas Não, aulas ou não? só yoga. Só yoga. Só yoga. Tá? Show. Eu posso até, como é uma ciência correlata, um Dashna correlato, eu posso até trazer alguma questão que é muito debatida pelo Vedanta e fazer uma análise na luz do yoga. Eu até falo isso, por exemplo, eu estava até comentando com os alunos, porque por conta da pandemia, eu tenho a escola a qual eu dirijo, tem um curso de formação para professores de yoga. Então o que acontece? Por conta da pandemia, a gente foi pego no meio do caminho. A gente começou em janeiro, o rolo começou aqui em março, e aí o pessoal falou, pô, Alexandre, eu falei, ó, cara, por mim a gente dá prosseguimento, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer disso daí. É aquele papo da limonada, né? Eu acredito nessas coisas, então vamos, nada é por acaso. Acho que tudo, nada é por acaso. Sabe? Concordo. Nada é por acaso. E aí o que eu fiz? Eu comecei, porra, a preparar vídeos para ele das aulas e fui passando para eles e nós estamos trabalhando desse jeito, né? E a questão toda é que eu estava falando exatamente com eles sobre isso, que foi até na última live, que é um erro, por exemplo, vamos supor que eu seja um cara kardecista, não é o caso, eu não tenho religião, mas vamos supor que eu fosse kardecista. O kardecismo, ele fala sobre reencarnação. O yoga é um Dashna que também comenta a reencarnação como um fato. Mas olha só, yoga é uma coisa, kardecismo é outra. Um não está invalidando o outro, não é isso. Mas, por exemplo, quando eu me posiciono dentro de uma aula de yoga, mesmo sendo kardecista, é adequado que eu me atenha à visão do yoga, caso perguntado sobre o assunto. Por quê? Porque é aula de yoga. Entendi. Se for uma aula sobre kardecismo, minha visão do kardecismo. Eu acho que é uma questão de coerência. Até para você não estar vendendo gato por lebre. Não, porque o professor falou tal coisa. Não. Entendeu? Eu acho que é por aí. Se eu vou te dar aula de matemática, é matemática, não é física. Ah, mas a física também usa número. Sim, química também usa número. E não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Por isso que é legal você se ater, porque, inclusive, você dá uma base para quem está escutando, para quem está recebendo o teu conhecimento, uma base sólida para você poder entender como é que a coisa realmente funciona. E aí não confunde mais, né? Porque isso é que é o problema, né? Gerar confusão, né? E aí o que acontece? A questão da história da Índia, o yoga, ele está relacionado a isso, tá? E aí o yoga, ele vem passando ao longo dos tempos. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é interessante, o seguinte, olha só. O yoga, ele tem uma coisa tão particular que até hoje me chama a atenção de pensar o porquê que esse tipo de coisa acontece. Lógico, tem uma explicação de que é uma disciplina muito austera, né? Exige muito do praticante, por isso que tem toda uma respeitabilidade da sociedade indiana em relação a quem é praticante de yoga. O sistema de castas da Índia, que hoje é um sistema extremamente injusto, no passado foi elaborado por sábios, eu não sei se você tem conhecimento como é que foi feito isso, mas, por exemplo, o sistema de castas, você era separado em casta por aptidão profissional. Então, se você é um cara que tem habilidade, por exemplo, para artes cênicas, você ia pertencer a uma casta. Uma casta. Se fosse por medicina, era para uma outra casta. Vê bem, é importante deixar claro que artes cênicas não é inferior ou superior à medicina. E vice-versa. Não. Sim. Entendeu? Então, essa foi a maneira com que foi elaborado o sistema de casta. Com o tempo, a sociedade indiana deturpou isso. Então, o que acontece? Se eu sou seu pai e eu sou de uma casta superior dos brahmanes, que tem uma série de regalias dentro da sociedade indiana, cara, eu não vou aceitar que você, sendo meu filho, você seja de outro tipo de casta. Eu vou ter que enfiar você aqui dentro de alguma maneira. Algum jeito eu vou ter que dar. Eu quero para minha prole o melhor, né? O melhor possível. Não precisa ser um filé mignon, mas o melhor. Pode ser um omelete de cogumelo, pô, uma coisa assim, né? Melhor. Então, enfim, o que acontece é o seguinte, essa que foi a ideia. E aí, no sistema de castas, o professor de yoga não se enquadra. Então, qual é o sonho de consumo das moças na Índia? Nascer filha de professor de yoga. Porque ela pode escolher o curso universitário dela, ela pode escolher com quem ela quer casar, claro, pô, tranquilamente, cara. O yoga tá fora, tá à parte, tá à parte. Eu, inclusive, conheço um senhor que é indiano, ele mora aqui no Brasil, ele é professor de física, e é uma pessoa sensacional, formidável. Ele vem de uma casta pobre, que são chamados de Shudra. É a casta dos serviçais. Sim. Se ele ficasse na Índia,
ele teria uma vida mais de dificuldade, né? Sendo simplesmente dessa casta Shudra. O que aconteceu? Ele teve uma boa sorte de estudar em bons colégios, porque a mãe dele trabalhava numa casa de brahmanes, e os brahmanes gostaram dele e decidiram que ele deveria estudar. Mesmo assim, ele terminou fazendo yoga. E aí, como professor de yoga, ele está fora da coisa toda. Ele, porra, casa com quem ele quer, não tem essa história com ele, entendeu? Então você vê Entendi. como é que realmente dá para mudar o destino da pessoa, uma disciplina dessa natureza, dentro desse tipo de cultura, né? Esse tipo de sociedade. Sim. Te fizeram uma pergunta aqui, Alexandre. O hinduísmo é uma religião ou um darshana? O hinduísmo não é Perguntaram. um darshana, e o hinduísmo também não é uma religião, cara. Isso é que é interessante. Para nossa cabeça ocidental, esse tipo de coisa não é muito fácil de levar, não. O hinduísmo, na realidade, ele é um movimento. Aí você fala, pô, Alexandre, o que é movimento? Movimento é movimento. É movimento. Não é religião, porque para ser religião, você tem que estar afastado e depois você se religar. É o que se remete o termo em latim, religare. Você tem que se afastar e depois se conectar de novo. Não é o caso. O hinduísmo sempre esteve conectado a Deus. Então não tem como religar. Então não é religião. Também não é darshana. Não é uma questão. Porque ele tem a maneira de levar todo um processo. Tá? Então, inclusive, esses darshanas, eles estão inseridos. Só para você ter uma ideia, o brahmanismo, olha só, a cultura védica, ela deu prosseguimento e ela virou o brahmanismo. O brahmanismo deu prosseguimento e virou hinduísmo. Aí eu pergunto a você, qual é a diferença de seu avô, seu pai e você? Cara, se vocês são profissionais, seguem o mesmo tipo de trabalho, mesmo tipo de linhagem, a gente pode pensar até numa empresa, cara. Olha só, o avô fundou a empresa, o pai deu prosseguimento e agora está na mão do filho tocando o barco. Pronto. É o quê? É uma continuidade. Nunca mudou, aquela empresa nunca mudou, ela sempre... Lógico, né, porra? Hoje a gente tem, porra, né, internet, cara. No século passado não tinha internet, não tinha telefone, mudou, cara, muda, porque tudo muda. Sabe? A gente tem que se adequar àquilo que tem à nossa volta. Agora, dizer que é uma coisa totalmente diferente, não. Não tem como você fazer isso. Na realidade, é um processo de continuidade, né? Eu não sei se deu para explicar ou se piorou. Não, eu entendi. Vamos esperar aqui a Patrícia. Foi a Patrícia Jorge. Jorge 50 que falou a pergunta. Vamos esperar ela responder, mas tranquilo. Enquanto isso, minha aluna, Patrícia é minha aluna. Patrícia é minha aluna. Ah, tranquilo. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não... Pô, fiquei assim, babascado. Qual o significado da palavra yoga? Yoga significa sempre tive união. Essa curiosidade. União. Para saber, né? União. Na realidade, são dois aspectos de união que você tem aí, tá? Você tem uma união com o Criador, com o Absoluto, tá? Que é chamado em yoga de Brahman, né? Em sânscrito é chamado de Brahman. E aí, Brahman, ele é um aspecto que ele abarca Brahma, que é o Criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o destruidor, para permitir uma nova criação. Por isso é que Shiva é o patrono do yoga, porque ele está relacionado ao processo de transformação. Ele está sempre destruindo para criar novamente, destrói para criar novamente. Então ele não deixa a bola parar, ele está sempre fazendo ela girar. Entendeu? Maneiro, entendi. Você falou de... na yoga você chegou a citar um pouco aí, acho que se não me engano, que tem modalidade, né? E eu queria saber o significado, né, dessas modalidades. Eu não sei se vou conseguir falar se você pode me corrigir, por favor. Claro, Hatha Yoga. E quais... Sim. Hatha Yoga. E quais seriam as outras? Olha só. Vamos dar uma explicaçãozinha rápida aqui, porque aqui também a gente faz um pouco de confusão sobre isso. Existe o sistema, tá? E existe o método. São duas coisas distintas. Então, o que acontece? Para você entender o que é sistema. Eu vou levar você à Bahia. De que maneira eu posso levar você à Bahia? Eu posso levar você a pé, vai ser demorado, mas vai, dá para ir. De bicicleta, um pouco mais rápido, mas também vai demorar. Moto, carro, avião, navio. A gente pode ir à Bahia desse jeito. São meios de transporte. Então, esses meios de transporte, na realidade, eles vão estar na mesma viagem, são os métodos. São métodos mais demorados ou mais rápidos para você estar
alcançando o que você está querendo alcançar. Mas ir à Bahia é o nosso objetivo. Então, na questão do sistema, o Hatha Yoga, ele vai usar o corpo físico como um meio para atingir centros mais sutis de quem pratica. Essa que é a ideia. Agora, a metodologia vai variar de linhagem para linhagem, de professor para professor, tá? Perfeito. E o que acontece? Qual é a diferença dessa metodologia, tá? Tem várias questões aí. Isso também tem a ver, quando a gente pensa, por exemplo, pô, cara, que tipo, eu me coloco no lugar do praticante, né? Aquele papo que eu falei contigo no início. Sim. Como é que eu vou escolher? Não é só o professor, mas qual é o melhor método para mim? Eu tenho que fazer uma avaliação do meu temperamento, das minhas necessidades. Então, aquilo que for trazer mais bem-estar, mais conforto, mais recompensa para mim, é o meu método hoje. Ou melhor, pode ser que amanhã não seja. Por quê? Porque você... Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Isso. Semana passada, cara, nós éramos umas pessoas. De lá para cá, nós tivemos uma série de experiências, nós já mudamos. Até ponto de vista em relação a algumas questões. Tá? Então, essa questão aí do temperamento é extremamente importante, no sentido de você escolher uma metodologia que te equilibre e não que desequilibre você. Porque tem pessoas que têm essa ideia. Ah, aquele yoga ali é melhor do que esse. Isso não existe. Isso não existe. Definitivamente isso não existe. É uma bobagem. Tá? A pessoa que pensa assim, fala isso, é que não conhece do assunto. O que acontece é o seguinte, aquele é mais adequado para mim e esse aqui não é tão adequado. Entendeu? E isso existe, essa diferença. Então, eu tenho que procurar, primeiro, saber o que eu preciso, o que eu estou buscando, o que é interessante para minha vida hoje, e aí tá buscando esse tipo de trabalho. Vou dar um exemplo para você, bem simples. Eu não sei se você já viu um método de Hatha Yoga chamado Ashtanga Vinyasa. Nunca viu esse tipo de trabalho. É uma prática que a Madonna praticava. Muitos exercícios. Os exercícios são feitos com um tipo específico de pranayama, né? Um tipo de respiração que é geradora de calor, que é o Ujjayi Pranayama. Beleza. E os asanas, ele tem um grau de dificuldade elevado. Aí eu pergunto a você, você é um camarada que trabalha muito. Trabalha muito porque você se deixou envolver pelo capitalismo, você tem casa de praia, tem casa de campo, você tem umas prestações caras para pagar, carro, você só gosta de carro novo e carro top, importado. Porra, então tu tem que trabalhar muito, muito, muito. E aí o que acontece? Você é um cara estressado. A questão toda é a seguinte, o Ashtanga vai te atender? Tem que saber isso. Não. A sugestão que eu te dou... a sugestão que eu dou para a pessoa, quando eu não conheço a pessoa, cara, pede para fazer uma aula experimental. E depois você faz uma avaliação sozinho, sem pressão de ninguém, vê como é que você está se sentindo. Foi bom para você a experiência? Porque, porra, se você está estressado e você vai para uma prática que vai estressar mais você, cara, não sei se isso aí vai ser uma boa para você. Entendeu? Quer dizer, se estressa no trabalho e aí vem para aula de yoga e se estressar de novo. Não faz sentido. Entendeu? É uma questão de você parar e analisar se aquilo ali cabe para você ou não. Então, essa ideia que nós temos aqui no Ocidente de competição, porra, porque aqui a competição come solta, com tudo, cara. Entendeu? Tem até competição de cuspe a distância. Infelizmente. Né? Então, o que acontece? As pessoas, elas entram muitas vezes numa situação em que elas se agridem, né? Ficam tensas e não resolvem seus problemas, quer dizer. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, cara, yoga não é para mim. Não, sim. Como eu poderia dizer, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não posso dizer para você que psicologia não é para mim. Eu não fiz terapia com todas as escolas de psicologia que tem para oferecer. Eu simplesmente tenho que transitar nelas e falar assim, ó, cara, aquela ali foi melhor. Essa aqui não, essa aqui eu não me senti bem. Mas você experimentou. Eu estava até vendo um pessoal falando sobre isso, a questão do sabor, né? Isso é a origem da palavra saber, sabedoria, a raiz é a mesma, né? Então tem a ver com saborear. Você tem que experimentar a coisa. É empírica, a vida é prática. Se você não prova a comida, você pode estar preparando uma comida com todo o amor e carinho extremamente salgada. Ou sem sal. Né? Eu, por exemplo, às vezes vejo alguns vídeos de culinária, né? E eu não sabia disso.
Eu cozinho há muito tempo, minha mãe era excelente cozinheira, e eu também nem sei, talvez ela tenha até falecido sem saber disso, que o sal, na dosagem certa, ele realça o sabor dos temperos. Eu desconhecia isso. Entendeu? Maneiro. Isso eu também Mas não a gente sabia, está não. aprendendo o Aí, tempo maneiro. todo, tá? A gente está aprendendo o tempo todo. É, Porque a minha comida, normalmente, ela tem muito pouco sal. Eu não sou de botar sal na comida. Isso é meu. Até porque a minha ancestralidade, né, depõe contra mim. Porque meu pai era pernambucano. Então, o que acontece? O pessoal lá come carne seca. Então, a minha caramba. ancestralidade já vem comendo sal à vontade. Então, para eu dar um corte nessa brincadeira, eu fui me treinando, me condicionando a comer cada vez menos sal. Por isso que hoje a minha comida, porra, tem muito pouco sal. Não é que não tenha sal, Tá mas tem certo. muito pouco sal. Então, Tem. mas é um Quantidade certa, no cuidado que caso. você toma, né? É um cuidado que você Sim. toma. Né? Então, mas o lance da metodologia tem a ver com isso. E outra coisa também que eu acho que é muito importante é uma coisa chamada empatia. Cara, você foi indicado para aquele professor, olha, vai fazer aula com o professor Alexandre. Porra, tu chegou lá, cara, bateu o olho no cara, o cara não foi um cara assim solícito contigo, sabe, interessado. Pensa bem. Ah, mas o cara é um medalhão. E daí que seja um medalhão, cara? Que tipo de trabalho você acha que o medalhão vai fazer contigo? Se não tem empatia, cara, não vai rolar nada. A empatia é fundamental, cara, para qualquer coisa. É a mesma coisa do seguinte, eu chego pra você e falo assim, ó, Áureo, vai naquele restaurante ali, cara, que, ó, é show, cara. Comida sensacional. Aí tu chega lá, porra, tu fica sabendo até que o chefe de cozinha lá é um cara premiado internacionalmente, o caramba. Cara, olha só, a comida veio, não é que a comida estivesse ruim não, mas você já comeu coisas melhores. Beleza. O atendimento, o garçom não foi legal. A conta você achou que marjoraram a conta, que não era bem aquilo. Cara, eu pergunto, você sai do restaurante, você saiu satisfeito de lá? Entendeu? Então não adianta essa coisa do medalhão, cara. O medalhão, o cara que é medalhão, Sim. ele tem que ser medalhão todo dia, cara. E o medalhão, ele não pode esquecer do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo. Se ele esquece isso, meu amigo, acabou a medalha. Essa é a realidade. E esse ritmo aí, cara, é pra tudo, cara, na vida. Pra tudo. Você às vezes é Perfeito. um baita marceneiro, mas você é uma pessoa que não gosta de ser humano, cara. Se você não arrumar alguém para poder lidar com o público, você não vai vender para ninguém, cara. Você não vai trabalhar para ninguém. Entendeu? Porque você é uma pessoa difícil, uma pessoa que não Sim. conseguiu se colocar no lugar do outro, não Perfeito. conseguiu se educar. Então isso é muito importante, né, cara? Muito importante. Então, voltando a essa história, eu até gosto de citar esse exemplo, né? Essa história da questão da tradição com luta e com o esporte competitivo, porque o handebol é extremamente competitivo, né? Então o que acontece? Eu tive que fazer uma reeducação interna muito grande, cara, comigo. Eu era do cara que brigava na Sim. rua, cara. Brigava na rua. Voltava Que arrebentado pra casa, tô te falando, cara. Entendeu? Olho estourado, boca estourada. Dente eu nunca perdi, não. Mas não era levar desaforo pra entendi. casa, cara. Então, dá pra Entendi. você treinar? Dá pra você treinar. Você pode se treinar, você pode se condicionar, por exemplo, a não ser reativo, cara. Não reagir. Não reagir. Você age, você não reage. Porque a reação, ela muitas vezes, ela não é uma coisa que você parou e pensou. Porque se você Cara, pensa, você isso é não verdade. fala, você não faz o que você vai fazer. Agora, a reação não, cara. É na hora, o cara falou um negócio pra você, você já tá dizendo duas, três coisas pra ele, cara. Entendeu? E depois você fala assim, pô, cara, o cara, eu peguei muito pesado. Porra, pra que tu disse então, cara? Então você vê que vale muito a pena você treinar, não ser reativo. Cara, é teu colega de trabalho, trabalha contigo. Tua equipe te ajuda. Tiver um pega feio, isso acontece. Não fala nada, fica na tua, deixa passar. 4 dias depois, quatro longos dias depois, a temperatura lá já baixou, cara. A tua também deu uma baixada. Aí tu pega o telefone e fala assim, escuta, mesmo trabalhando no mesmo local, manda um zap pra ele. Aí, dá pra gente tomar um café, bater um papo? Entendeu? Aí você senta e conversa. Sabe por quê? Ele vai te ouvir. Porque a temperatura tá baixa. 4 dias atrás, ele não te escutava. A temperatura estava lá em cima. A audição some. Ninguém escuta ninguém. As pessoas só querem Com falar. certeza. Então vocês devem ter visto aí nessa história da pandemia, puxando agora a pandemia, a quantidade de divórcios que aconteceram, cara. É isso, cara.
Se você não treinar, não ser reativo, cara, você fala coisas que você não gostaria de dizer. Mas você sentiu que naquele momento tinha que dizer. Pô, mas se você pensa hoje, depois do olho do furacão, com calma, que não era adequado dizer, por que você disse? Entendeu? Então você vê quanto vale você não ser reativo. Mesmo que você seja acusado pela sociedade, como eu já fui, pô lá, bunda mole, é um frouxo, é um otário. Cara, sociedade não paga tuas contas, cara. Exatamente. Você tem que se voltar pra você e falar assim, meu irmão, o que eu quero pra minha vida, cara? Eu quero isso? Não, cara, isso aqui não dá certo. Me traz mais problema do que solução. Entendeu? Última vez, cara, que eu tive só pra tu registrar essa coisa. Eu tava com 17 para 18 anos, a última vez que eu tive uma reação brusca. Eu não conhecia, nem fazia ideia de yoga. Eu ainda ia passar pelo quartel, cara. Porra, 3 e pouco da manhã, cara. Eu liguei pro meu pai. Eu tava na delegacia da Ilha, cara, preso por causa de uma briga. Briguei com um cara de 39 anos, cara. Mas o cara foi hospitalizado, tomou ponto no rosto, aquela confusão toda. Aí você vê, você cria transtorno para outras pessoas. Se o cara tivesse armado, poderia ter atirado em mim. Numa briga de rua, você não sabe o que pode acontecer. Um chute pode deixar você cego. Um chute pode matar você. Uma joelhada pode matar você. Ou você pode matar uma outra pessoa. E você pensa, meu irmão, você não matou uma pessoa. Você pode ter matado um pai de família, cara. Um cara que sustenta uma galera, cara. Então tu tá ferrando aquele pessoal todo. Simplesmente porque você não conseguiu escutar uma parada que não tem nada a ver com a verdade, né? Porque a pessoa não te conhece. Se ela tá falando isso de você, ela tá falando sem conhecimento nenhum de causa. Exatamente. Então você não deveria nem levar em consideração o que ela tá te dizendo. Por pior que seja, ela não te conhece. Ela tá jogando conversa fora. Então quando você olha, às vezes, para certas figuras na rua e você taxa como maluco, cara, tu quer ver só um negócio que as pessoas fazem? Quando você encontra um mendigo na rua, tu encontra um mendigo, cara, pô, sujo, tu fala assim, meu irmão, esse cara não toma banho há meses, cara. Sujo. Aspecto de doente, não come, tá com... E o cara chega e te desce de palavrão, mas xinga você de tudo quanto é nome, cara. Tu dá bola. Tu fala assim, pô, meu, você é maluco, cara. Agora, chega um cara de terno e gravata, barba feita, cabelo cortado, com uma cara até uma certa intelectualidade, e começa a te xingar. Aí tu fala, meu irmão, porra, qual é desse cara? Você vê como é que a gente fica julgando pelas aparências? Exatamente. Um você taxa como maluco, o outro não. Por quê? Onde é que tá escrito que um cara de terno e gravata não pode ser maluco? Eu conheço vários, cara. Eu conheço vários. São desequilibrados. São. Quando tu escuta o cara falar, meu irmão, esse cara não tá bem. Esse cara não tá bem. Entendeu? Porque não tem coerência no que ele tá falando. É um negócio muito doido. E por isso é que eu falo que é importante. Isso é yoga. É você se voltar para dentro de você. As técnicas ajudam. E desconstruir esses padrões. Eu sempre comento isso com os alunos, né? Agora eu vou estar falando com um grupo maior de pessoas. Quando eu comecei a praticar yoga, cara, eu tinha um preconceito muito grande em relação ao homossexualismo. E aí, porra, eu não sabia de onde tinha vindo isso, cara. Eu comecei a fazer uma autoinvestigação que levou algum tempo, talvez uns anos. E aí eu identifiquei que, porra, falei, caraca, ele me ensinou isso, cara. E é o que acontece. O preconceito ele é ensinado através de brincadeiras, pequenas piadas, pequenos comentários. Porque todo mundo tá rindo, sim, cara. Aí você fala assim, tu nem entendeu a piada, tu ri também. Mas tu ri. Tu vai no bolo, tu ri também, né? Aí depois de um tempo tu entende que é a respeito de determinada pessoa. E essa pessoa pertence a um determinado grupo. Que pode ser da tua família, pode não ser. Enfim. Você já foi fisgado pelo preconceito. Então você já trata a pessoa de forma diferente, porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente da tua. Porra, cara. E não faz o menor sentido uma coisa dessa. Se você parar para analisar, não tem a menor lógica isso, cara. Você tratar alguém dessa forma. Entendeu? Então, com certeza. Você, no caso, o que você tem que fazer? Você tem que se desconstruir isso internamente. Entendeu? E ir desconstruindo devagarzinho. É como quem está limpando um recipiente, uma panela suja, quem está limpando uma mesa. Você tem que ir limpando esse registro, cara. Entendeu? E isso, de que maneira você descobre se você... Em que nível está o nível da limpeza? Vamos chamar assim. É quando o teu inconsciente acusa.
Entendeu? Porque o teu inconsciente, ele tá com a gravação original lá. O treinamento que você recebeu, sem pagar nada, de graça, para você ganhar o preconceito, seja étnico, seja de orientação sexual, pouco importa, qualquer preconceito é um problema. Então, o que acontece? O teu inconsciente, ele vai acusar. Então, ele pula na frente. É aquele tipo de reação que você tem, que você sabe. Ninguém no universo sabe, mas você sabe que você não pensou. Você simplesmente fez. Por exemplo, como reagir a um assalto. Isso é outra coisa que eu tive que desconstruir. Eu tinha uma tendência natural a reagir. Lembra da mente reativa que eu falei contigo ainda há pouco? É decorrente disso. Eu fui desconstruindo isso para não reagir a assaltos. Mas a minha tendência natural é pular em cima de quem estava agredindo e armado. Entendeu? Sim. Isso pode rolar um cancelamento de contrato, né, cara? E detalhe, cancelamento de contrato eu acho que não é nem um grande problema, né? O pior de tudo é você ficar, às vezes, em cima de uma cama durante umas 2 décadas. Entendeu? É brabo. Isso é um problema. Ó, mestre, fizeram 2 perguntas aqui. A primeira do Léo Guima, 84. Alexandre, o que você acha da prática de yoga para controle de ansiedade? E até puxando já essa pergunta, pode falar também respondendo, Alexandre, quais são os benefícios da yoga pra gente, entendeu? Durante o nosso cotidiano, se você puder falar também, aproveitar essa pergunta dele. Cara, essa questão aí da ansiedade, cara, de você viver futuro, o que ocorre é o seguinte, quando você fica ansioso por alguma coisa, seja lá o que for, pouco importa, você dispara uma série de mecanismos biológicos no teu corpo, desnecessariamente. E o que acontece é que você, muitas vezes disparado, esses mecanismos, eles são suspensos no momento em que você percebe que o que você estava imaginando que ia aparecer não apareceu. Aí é suspenso o processo. E aí, de tanto você fazer isso, você vai se frustrando, você muitas vezes fica até meio que desesperançoso em relação à coisa toda, em relação à vida. Aí você começa a entender por que da depressão. Você vai entristecendo. Mas por quê? Gerado por uma expectativa desenvolvida. E é lógico, né? Tem pessoas que têm expectativa e tem pessoas que têm muita expectativa. Elas acreditam mesmo. Eu, inclusive, falo com as pessoas que há uma tendência natural das pessoas fantasiarem, criarem um mundo paralelo à realidade. Como se a realidade fosse uma coisa horrível que não devesse ser praticada por nós. Então ela cria um mundo paralelo, um mundo meio que de faz de conta. E aí o que acontece? Ela tenta pegar o mundo paralelo, que é o mundo que ela criou, e tenta enquadrar no mundo real. E aí vem a frustração. Tá? E aí você começa a nutrir uma coisa que não é bom na vida, que é uma certa amargura. Você acha que a vida é uma vida dura demais. E a vida não é dura. A vida é. A vida é. Ela não é nem dura nem mole. Ela é. Lembra aquele papo que eu falei para vocês sobre a questão de você ganhar muito dinheiro em pouco tempo? O que é o papo do pouco tempo? É você não capacitar a sua mente para lidar com essa quantidade de dinheiro. Então, isso pode transformar a sua vida num inferno, cara. Numa série de problemas. Entendeu? Como eu vejo muitas pessoas aí, cara. Eu não sei, tu teve a oportunidade de ir a Pernambuco, não? Ir a Recife? Não, infelizmente. Não? Infelizmente ainda não. Se você tiver a oportunidade de ir a Recife e você for à praia de Boa Viagem, muito provavelmente você vai encontrar o Alceu Valença lá, cara, de calção de praia, batendo papo com o pessoal, comendo pata de caranguejo, tomando cachaça na rua, conversa com com outro, numa boa. Não tem segurança, não tem nada. E tem pessoas, cara, que entram nessa onda, que pra mim isso já é um desequilíbrio. Cara, o cara tem segurança, cara, nada contra a profissão de segurança não, tá? Não quero desempregar ninguém não. Mas isso é uma loucura, meu irmão. O cara não tem uma vida social, o cara não vai no restaurante, o cara não vai ao shopping, o cara não vai a lugar nenhum. Tem que ter segurança, tem que traçar uma rota, porque pode ser sequestrado. Agora, isso está no bojo na questão da ostentação. Entendeu? Cara, Sim. Todo país que tem gente pobre, cara, tem muita gente rica. Quer dizer, muita gente rica, né? Comparada à pobreza, não. Mas tem gente que tem grana, cara. Aí eu pergunto pra você, porra, qual é a graça, cara? Existe uma questão aí de autoafirmação minha. Apesar de eu ter grana, eu quero mostrar pros outros que eu tenho. Porque na nossa sociedade, dinheiro, ele tem uma conotação de poder. Eu quero mostrar que eu posso. Ah, eu posso pegar um avião e ir pra... Eu posso... Porra, isso é bobagem, cara. Isso é até infantil.
Você vê o seguinte, o cara é rico, é milionário e tudo. E aí, como é que você lida com a morte? Sabe por quê? Parada cardíaca, cara. Basta você ter um coração. Ele parou, meu amigo, você vai ter um problema. Se você não tiver um paramédico do lado, tu tá lascado. Eu até rezo, cara, para não acontecer um negócio desse na minha aula, cara. Porque eu não sou paramédico. Pô, vou assistir a pessoa ali, cara. E se acontecer comigo, os alunos não tendo aluno paramédico, eu tô lascado também. Mas eu digo para você o seguinte, essa incerteza da vida faz com que nós tenhamos que expandir nossa mente e ver, cara, que essas coisas do cotidiano não fazem o menor sentido. De eu me sentir melhor ou mais poderoso do que quem quer que seja. Isso não faz sentido, cara. E tem um detalhe também, isso é uma grande bobagem. Eu fico vendo, às vezes, pessoas que têm uma série de titulações. Só que, para ela, muitas vezes, falta uma coisa que é essencial. A nossa vida é entender quem ela é, cara. Qual é o papel dela no mundo? Ela não entende, cara. Então você vê, às vezes, a pessoa, cara, como é que pode, cara? O cara tem doutorado, cara, e fazendo uma bobagem dessa. Sim, porque nossa sociedade, cara, abandonou esse tipo de coisa. Sabe? De nos instruir, nos preparar. Por exemplo, porra, ser pai, cara, a gente sabe o que é ser pai. Sabe mesmo? Olha, lembra da palavra sabor? Saborear? Sabe mesmo? Sim. Entendeu? Lembra do papo de ser professor? Cara, eu vejo muito pai que não tem paciência, cara. O que é o filho, cara? O filho é um aluno, cara. É um cara que tá chegando que não conhece nada. Cabe a você ter paciência e ensinar, cara. Entendeu? Sim. Eu tenho um... E assim... Sim. Não, eu quero até te perguntar, né? Com a yoga, que ele até falou da ansiedade, você falou também da depressão. Então, você acabou dizendo então, que a yoga pode ajudar sim essas pessoas, no caso, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Levar esse pensamento a refletir mais sobre a vida, essas questões. E aí agora você falou de pai, e aí eu concordo com o que você falou, né? Tem muito pai que não tem paciência mesmo, cara. Ou que corta o sonho do filho, porque teve um sonho frustrado no passado, aí não quer que... Entendeu? Eu concordo contigo. Ó, cara, eu brinco, mas eu falo sério. Tá brincando, mas eu tô falando sério. Um dia eu tava conversando com uma aluna lá, cara, aí rolou um papo dentro da aula, naqueles minutos que antecede a aula. E aí eu li um pensamento, né, que eu tenho o costume de fazer isso, foi uma coisa que eu aprendi na academia do professor Hermógenes, né? Eu leio um pensamento e faço uma análise na visão do yoga do pensamento. E aí, como aquele papo tava rolando sobre maternidade e tudo mais, tava uma coisa linda, eu comentei sobre isso, né? Porque o pensamento falava sobre realidade. Eu falei, gente, olha só. Um filho é um filho. Você pode ter 80 anos e teu filho ter 60. Ele vai continuar sendo teu filho. Tá? Não estou dizendo com isso que você tenha que estar apoiando financeiramente seu filho até a idade de 60 anos. Negativo. Entendeu? É legal que você capacite ele para os 18, 20 anos, ele, porra, tem uma autossuficiência que ele possa estar até morando sozinho, se bancando. Eu acho bacana isso. Até pro crescimento dele. É legal você falar, pô, cara, eu paguei minha conta de luz, cara. Porra, aquela comida que tá na geladeira fui eu que comprei com o fruto do meu trabalho. Bacana isso. É uma autossuficiência. Aí eu comentei, cara, eu falei o seguinte, olha só, cara. Filho, dá trabalho, cara. Uns 20 anos, pelo menos, cara, tu vai ter que ficar de olho no cara ali, na garota, para poder a coisa caminhar bem. Cachorro, cara. Cachorro não vive 20 anos, não, cara. Gato, vive isso tudo, não. E dá menos trabalho. Porque você não vai escutar, cara. Quer dizer, cachorro até tem mal educado, né? Gato, não. Gato é meio escapista, eles correm, né? Fica meio arredio. Mas são coisas que dão muito menos trabalho. E você vê o seguinte, as pessoas têm muito pouco paciência, não se preparam para lidar com uma situação. Quer ver só? Todo mundo sonha em ter um filho perfeito. Não existe psicopata no mundo? Tu acha que esses seres aparecem como? Entendeu? Eles se materializam, não, ó. Chegou do nada. Não é assim, cara. Filho de alguém, cara. Sabe? Então, essa que é a questão. Se você vai conseguir dar conta do negócio, dar conta do recado. E eu não estou falando isso para desestimular o pessoal a ter filho, porque nós somos 7 bilhões de seres no planeta, não. Não é isso, não. A questão toda é o seguinte, tem a questão de ter filho e tem a questão de quantos filhos você vai ter. Porque tem gente que não se contenta com um. Quer ter 3, 4, às vezes não dá conta de um. Desculpa te cortar, é que a live vai cair. Aí eu vou puxar a próxima para as 18 pessoas que estão assistindo. A gente Tranquilo. continua na parte 2.
Aí aqui no meu Sem perfil problemas. mesmo, tá, galera? E eu te chamo de novo. Beleza, beleza, show. Que o papo tá bom, quero te